Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar? Vamos apresentar o nosso dia na presença do Senhor, diante do Senhor, crendo numa realidade exposta, revelada pelas Escrituras, que o nosso Deus é um Deus abençoador. Ele deseja abençoar os seus filhos e filhas muito mais do que o contrário, viu? Muito mais do que nós desejamos e buscamos por sua bênção. Creia nisso, essa é a revelação bíblica. E hoje, com o primeiro livro do profeta Samuel aqui em mãos, vamos ser abençoados, direcionados pela palavra e aquele tempo precioso de oração, buscando a vontade do Senhor para as nossas vidas. 1 Samuel 1, versículo 10. E Ana, diz a palavra, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Amém. A história de Ana é uma história dramática, ela é bem mais ampla do que a porção que nós lemos. Ela começa com a aflição de uma mulher que se casa e que não gera filhos. Pior, num tempo onde o gerar filhos era a evidência da bênção, era a evidência do favor do Senhor. A alegria, a continuidade da geração, ela se dava na geração, ela se dava na gestação de filhos. Ana não conseguia engravidar e um dia ela está no lugar da adoração e ela se prostra diante do Senhor e ela chora e ela derrama ali diante do Senhor a sua amargura. Note que a amargura acompanhava ela dia e noite, a insatisfação, o senso de que algo está faltando, o senso da escassez. Isso acompanhava a vida de Ana, mas um dia isso que ela vivia é jogado para fora, e é jogado para fora no lugar certo, na presença do Senhor, no lugar da oração. E as lágrimas, queridos irmãos e irmãs, as lágrimas vão lavando a alma, vão tirando a pressão da alma desta mulher, e então ela não fica somente no alívio, mas ela conversa com o Senhor e ela faz um voto ao Senhor. Ela diz: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, eu vou tomar uma atitude. Se o Senhor me abençoar com um filho, a minha atitude vai ser uma atitude de consagração, de dedicação. Eu o entregarei ao Senhor, mas não somente o entregarei ao Senhor, ele será um separado do Senhor. Aqui na história bíblica, o voto que Samuel fez, que a mãe dele fez por ele, e ele honrou esse voto, é o voto do Nazireu. Palavra diferente, né? Palavra difícil aqui para o nosso português e a nossa cultura, mas basicamente o Nazireu era um homem separado. 3 coisas um Nazireu não fazia: ele não passava navalha sobre a sua cabeça, ou seja, não cortava o cabelo. 2, ele não bebia nada do fruto da videira, ele não tinha o contato com o vinho, com bebida forte. E 3, ele também não tocava em cadáver, ele não tocava em defunto de espécie alguma. São as características do Nazireu. E Ana disse a Deus que ela dedicaria então o seu filho para que ele fosse um consagrado ao Senhor. Eu gosto muito de ler e reler esta história, porque Samuel nasceu, a opressão, a amargura de Ana foi embora, ela foi curada, ela deixou de ser estéril, e esta cura trouxe uma bênção para toda uma nação. E é nisso que nós precisamos concentrar o nosso coração. Toda vez que nós nos derramamos diante do Senhor, e seja o que for que está
preocupando e perturbando a tua vida. Quando você recebe uma bênção do Senhor, essa bênção ela é útil para o projeto do reino. Então essa bênção ela é transformada num testemunho. Aquele menino ele começa a servir a Deus ali junto do sumo sacerdote Eli, e ele realmente é um consagrado, ele realmente é um separado, e ele torna-se um homem grande diante do Senhor, porque o Senhor falava com ele. Mas não somente isso, ele se transformou num grande líder para a nação de Israel. Receba esta palavra de bênção no dia de hoje. Deus quer sim te abençoar. E se hoje você vive um tempo, um período, uma estação de amargura, de coisas que não estão corretas, não fique derramando isso aos quatro cantos, de pessoas que não têm estrutura, de lugares que você não vai encontrar socorro, mas derrame as suas dificuldades e anseios diante do Senhor. Tome Ana, por exemplo para a sua vida, e saiba que a transformação de Deus na sua vida, ela será muito útil para o projeto do crescimento da igreja e do testemunho do reino de Deus para a nossa geração. Queridos, nós vivemos dias de extrema necessidade de histórias da intervenção divina. Coloque a sua vida à disposição do Senhor e saiba que a tua alegria, o milagre na tua vida será útil nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele quer te abençoar. Creia nisso. Ele quer te abençoar e tirar a amargura e dar-te alegria, e na tua alegria cumprir grandes propósitos. Vamos orar e vamos apresentar as nossas questões diante do Senhor. Feche os teus olhos e ore comigo, e vamos consagrar o nosso dia ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti, agradecendo porque o Senhor tem sido a nossa segurança e o nosso refúgio. O Senhor é a nossa inspiração, e eu me coloco diante de Ti, Senhor, pedindo, Senhor, que o dia de hoje seja um dia do Senhor nas nossas vidas. Que a Tua bênção repouse sobre o Teu povo, que a Tua bênção repouse sobre as nossas vidas, Senhor, nos dando, Pai, alívio da pressão que está sobre a alma do Teu povo. Pai querido, se alguém hoje vive um dia de angústia, de questionamento, de perguntas não respondidas, fala com o Teu servo, fala com a Tua serva, e dá ao Teu servo e à Tua serva direção para um novo tempo. Deus querido, eu sei que o Senhor quer fazer algo novo em nossa geração. Usa as nossas vidas, nós nos colocamos diante de Ti com confiança, com alegria, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos firmes, vamos em frente. O Senhor te abençoe. Um forte abraço.